alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente pra mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Boa tarde a todos. Está começando aqui nesse sábado maravilhoso nosso programa da Oficina Espírita da Família. Hoje com o nosso estudo do livro Nosso Lar. Boa tarde a todo o pessoal que está aí. Vamos ver, vamos dar uma boa tarde aqui. A Ana Maria de Luna. Boa tarde para todos da oficina. Hoje não está entrando aqui no meu computador, por isso que eu demorei um pouco. Vou ter que seguir aqui pelo celular hoje. Deu algum problema no computador aqui, eu não consigo ver as mensagens. Cidinho. Interessante. Vamos lá. Ana Maria de Luna, boa tarde. Boa tarde, Moisés também. A Cidinha Bom Germino, boa tarde para você também. Paulo Sakai também, boa tarde a todos. Eu não sei o que aconteceu aqui no computador hoje, que não está aparecendo o comentário das pessoas. Então, eu não vou poder colocar ao vivo aqui, só o que estiver pelo Facebook direto, tá bom? Então, vai aparecendo por lá durante a live. Quem mais está aí? A Helena Silva, boa tarde também. Então, eu vou acompanhando aqui pelo celular, tá bom, gente? Então, todo mundo preparado aí para o nosso estudo do Nosso Lar? Hoje, vou já adiantando para vocês irem se preparando. Nós estamos na página... A página não adianta, porque são 20, no meu é na página 22. Também pode ser na página 20. Mas é o capítulo 2 do Clarencio. Primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Por que a pecha de suicídio? É aí que nós estamos, tá bom, gente? Quem quiser já pegar o seu livro, começar a se preparar para acompanhar a leitura, vamos junto aí. Mas enquanto isso, né, Moisés? Vamos dar uma boa tarde aí para o pessoal. Boa tarde a todos vocês que estão participando. Boa tarde a Roseli, boa tarde ao Marcelo, boa tarde a Érica, que hoje não estará conosco, e a todos vocês que vão chegando, o nosso imenso boa tarde. E também ao pessoal do Maria da Luz Leal e do Fraternidade que vão estar assistindo também. Então, vamos dar mais uma boa tarde aqui para Rosana de Oliveira Sakai, para a Nelly hoje vai estar anotando as ararinhas. Vai né? Então, tá Nelly hoje é que está nos bastidores. Boa tarde, Nelly. Bom, vamos ler uma mensagem aqui para a gente ir se preparando, para a gente fazer a nossa prece de abertura, né, Moisés? Moisés vai se preparando para fazer a prece de abertura. E nós vamos nos harmonizando para poder se preparar. Não, faz do coração mesmo. Você é bom para fazer prece? Faz do coração que está tudo certo. Eu vou ler uma mensagem aqui para a gente... o pessoal vai chegando e a gente vai se harmonizando. Consultas espirituais. São inoportunas certas consultas no mundo espiritual. Futuro, quer dizer, perguntar sobre o futuro você escolhe.
Negócios, você resolve. Casamento, você decide. Saúde, você se cuida. Conflito, você esclarece. Dúvida, você raciocina. Destino, você faz. Dificuldade, você trabalha. Separação, você pensa. Conduta, você sabe. Amparado nas lições do Espiritismo, que revive o Evangelho de Jesus, procure você mesmo resolver os problemas do dia a dia, na certeza de que consultas inconvenientes aos espíritos quase sempre acabam em respostas de espíritos inconvenientes. Olha que mensagem boa essa. A gente fica pedindo tudo para a espiritualidade resolver, tirar consulta para resolver isso, tirar consulta para resolver aquilo, e muitas vezes a gente acaba recebendo conselhos e orientações dos espíritos, às vezes, inconvenientes, como diz aqui André Luiz, né? Então, se nós estamos aqui, somos nós mesmos que temos que buscar a solução das nossas dificuldades, dos nossos problemas, dos nossos encaminhamentos. Pedir ajuda, podemos pedir? Podemos. Devemos até pedir ajuda. Mas, no final das contas, quem tem que tomar a decisão final somos nós mesmos. Não é isso, Moisés? Com certeza, toda certeza. Tudo bem. Vamos à nossa prece, Moisés? Então, nesse momento, vamos fechando nossos olhos, erguendo o nosso pensamento até Deus, nosso Pai Maior, pensando no nosso mestre, amigo, companheiro de todas as horas, nosso mestre Jesus, pedindo que possamos estar com toda a proteção do plano espiritual para que nos faça um bom entendimento da lição do livro que iremos estudar hoje, desse pequeno trecho desse livro. Que todos nós possamos colocar sobre nossa mesa uma água, porque com certeza ela será fluidificada pelos bons amigos espirituais que estarão aqui conosco. E que possamos receber do alto a boa intuição para bem podermos explicar esse pequeno trecho que iremos estudar. Que assim seja. Gratidão. Bom, deixa eu ver, dar mais uma olhadinha aqui. A Bruna Cristina também está assistindo, e a Vanessa Batista também está dando boa tarde para nós. Tudo de bom para vocês, está assistindo aqui conosco também. Eu não sei o que aconteceu com meus comentários aqui, mas só aparece Facebook, né? Só o Facebook está me dando boa tarde hoje aqui pelo computador. Então, eu vou apagar tudo aqui e depois eu vou ver o que está acontecendo. Vamos lá, gente? Todo mundo pronto para começar o nosso estudo do livro Nosso Lar? Vamos lá. Todo mundo afiadinho, né? Então, vamos lembrar que na semana passada o André Luiz estava sendo chamado de novo de suicida, e que ele estava numa aflição muito grande, como se ele não conseguisse sair daquela situação que ele se encontrava. E ele não entendia o porquê ele estava sendo chamado de suicida, porque ele lembrava muito bem dos últimos momentos dele no hospital, na casa de saúde, os procedimentos que ele teve, todas as dificuldades pelas quais ele passou, e ele não se colocava e não se catalogava na condição de suicida. Então, ele não entendia o porquê de tudo isso. Então, ele já estava ficando cansado e desanimado de toda aquela pressão que estava caindo sobre ele. Ele se via completamente vivo, a barba grande, ele tinha as mesmas sensações de quando encarnado, mas ele não entendia o porquê ele estava ali,
por que ele estava vivendo aquela situação e por que aquelas ideias vinham constantemente na cabeça dele, gritando suicida, suicida, suicida. Então, isso estava atormentando demais a vida dele. Tá bom, gente? Então, vamos lá para o... Era um estado de consciência. Era um estado de consciência. Vamos lá. Então, começando o trecho de hoje. Porque a pecha de suicídio, quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus, o homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e, longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas, longamente represadas, visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. Isso aí, Moisés. Então, porque ele ficava pensando por que aquele tormento de ser chamado de suicida, se ele não se sentia um suicida. Ele tinha feito todo o possível para que pudesse continuar a vida dele aqui, porque a vida dele era a vida material. Então, por que esse tormento todinho para cima dele, se ele não tinha esse tipo de consciência? Ele achava que mesmo se fosse uma pessoa muito forte, enorme, ele não conseguiria resistir a isso. Então, ele começava a sentir uma coisa que ele nunca sentiu antes. Começou a sentir aquela vontade de um choro, aquela vontade de dizer, por que estou sendo acusado disso? E começava pela primeira vez na vida dele a sentir que na sua face podia estarem correndo lágrimas antes sempre contidas. Ele era muito materialista. É verdade, Moisés. Ele pensava só nas coisas materiais, né? Então, ele já estava tão cansado de tudo isso que começou a dar um estado de depressão profunda nele. Desânimo. Um desânimo, uma depressão muito grande, porque cadê a família, né? Ele não sabia onde estava a família, ele foi compelido, como diz aqui, a abandonar a casa, a família, o convívio. Então, como que ele podia ser catalogado como suicida se ele, na concepção dele, ele foi tirado do convívio terreno? Alguém, a morte, o levou. Não ele foi o autor da sua morte, né? Isso no entendimento dele, até aqui, tá? No entendimento dele, ele não se catalogava como uma pessoa suicida. E ele não tinha resistência espiritual para compreender tudo o que estava acontecendo com ele. Então, ele se encontrava nesse estado mesmo, já estava assim, indo para o fundo do poço, tá? Uma tristeza profunda, um desânimo. Ele estava realmente já se esgotando todas as suas forças energéticas, emocionais, nesse momento. Vamos ver o que acontece depois, Moisés? A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, afinal de contas, ele era um médico, né? Sim. Então, ele tinha cultura, ele tinha estudo. Não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos, ante o infinito, semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial, perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava consciência vigilante
esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Bom, eu diria que até aqui ele ainda estava num conflito existencial, porque o conhecimento dele anterior era totalmente voltava ao materialismo da vida. Ele não acreditava em nada e a pura verdade é que a formação médica, acadêmica médica dele, naquele tempo, os médicos hoje são diferentes, mas naquele tempo que aprendiam numa faculdade de medicina, era que não se dava importância para que existisse um Deus supremo. Para eles, a matéria era essencial. Então, o estudo dele todo foi voltado para isso, e ele também não se interessava pelas coisas espirituais que existiam, pela igreja, que podia trazer um ensinamento, e para tudo mais. Isso aí ele deixava de lado. Você vê que ele fala assim, que tudo isso que ele tinha aí de conhecimento não alterava a realidade da vida que ele estava vivendo ali naquele momento, né? É como se fossem pequenas bolhas de sabão. Quer dizer, aquilo ia ao vento e não trazia para ele o alívio, né? Não trazia para ele o lenitivo, aquilo que o ajudaria a tentar sair daquela situação, né? Então, ele começou a perceber que tinha algo mais além de tudo isso, né? Porque toda essa informação não alterava a situação dele naquele momento, né? Aí até se perguntava, né, se ele não enlouquecera, porque ele estava consciente, ele tinha consciência vigilante. Ele sabia que ele era ele mesmo, que ele continuava sendo ele mesmo. Só que, como ele era ele mesmo e ele não conseguia sair daquela situação, ele não conseguia sair, por quê? Porque a realidade que ele vivia era uma realidade espiritual totalmente diferente daquela realidade material que ele tinha. Então, a nossa consciência, como diz no próprio Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, Deus assinou a obra. Ele assinou a obra. Quando ele nos criou, ele deu a assinatura dele na obra. Então, as leis já estão dentro de nós. Então, a consciência, o Deus já habita dentro de cada um de nós. Então, onde ele estava buscando essa solução? Ele teria que buscar dentro dele. Como o Moisés falou, ele não tinha nenhuma espiritualidade, não era isso? Isso. Ele não se preocupou com nada disso. Então, ele não conseguia saber, ele estava querendo achar essas coisas fora. Mas não tinha respostas fora, as respostas estavam dentro. Então, ele precisava encontrar, ele precisava se voltar para dentro dele. E aí nós vamos para as cenas do próximo parágrafo. Então, continuando, olha quem está conosco. Maria Helena Barreto está nos assistindo. Oi, Maria Helena. Um abraço para você, Maria Helena. Prazer revê-la. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava a minha fome, todas as fibras. E, nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando, deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes, em torno de humildes filetes d'água, a que me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto me permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Muita vez, suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Então, ele, nessa altura, no plano espiritual, o que aparecia para ele, isso, de acordo com a sua consciência, era a saudade de ter aquela necessidade fisiológica de ter um alimento material para comer. Porém, ele não tinha nada disso, ele apenas enxergava
mais ou menos isso, né? Ele tinha aquela sensação, de estar se alimentando. Então, Exatamente. O que ele via pela frente, ele transformava em alimento, porque ele sentia fome, ele sentia sede, o pulmão respirava, ele estava completamente vivo. Né? Essa foi a grande chave, né? Por isso que ele, na primeira mensagem dele, quando ele começou o livro Nosso Lar, ele disse assim: a vida não cessa. Por quê? Porque o maior choque para ele foi chegar no mundo espiritual, ele se encontrar vivo, né? Totalmente vivo. Então, e ele com as mesmas sensações de quando ele estava vivo, fome, sede, tudo que ele precisava. Então, ele não tinha mais um corpo físico, mas ele tinha um corpo espiritual totalmente enfraquecido. Né? E ele não entendia isso, porque ele não teve compreensão disso, não buscou essa compreensão quando ele estava encarnado. Uma pessoa completamente alheio aos problemas do mundo. Olha a última frase dele: vertendo copioso pranto. Um pranto que ele nunca teve, um choro que ele nunca teve enquanto vivia aqui no nosso plano. Sabe o que é isso, Moisés? Orgulho. Tá vendo? Você sabe? Orgulho. Eita, menino! Tá ficando bom, hein? Tá ficando bom. Continuando, ele diria assim, assim segue a história. Não raro, era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras insaciáveis. Ele estava começando a enxergar aquelas figuras que o aterrorizavam. Né? Então, mas agora já não era mais... Não raro, né? Agora já não era mais fruto da imaginação dele, não. Agora já eram fatos reais. Fatos reais, que ele começava a perceber isso e o amedrontava cada vez mais. Eram entidades reais. Eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, até que enfim, ele começou a sentir que existiria um arquiteto da vida, né? Um grande arquiteto, né? Que construiu a vida toda. E ele já disse: fosse onde fosse. Fosse onde fosse, não teria. Mas você vê, lugar. Você presta atenção aí, mas para você ver. Na hora que você está lá no fundo do poço, no desespero, né? No desespero, você, como ele não tinha esse contato com a espiritualidade, ele deveria dizer assim: deve existir um autor da vida. Dentro de nós, as leis divinas já existem. Elas já estão aqui. A gente tem dentro da gente neurônios. Esses neurônios, eles trazem para nós impressões, transmitem essas impressões da nossa consciência dentro de nós. Então, ele estava recebendo essas impressões dentro dele. Despertando essa consciência para algo mais, que já existe em nós. Já está dentro de cada um de nós. Então, a hora que vamos dizer assim, que o parafuso apertou até o final, essa consciência foi tocada. E aí ele se desperta para algo mais que ele não estava percebendo até então. Mas a gente só consegue perceber isso quando o orgulho, o egoísmo, a vaidade vai por terra e a gente se torna, vamos dizer assim, pobres de espírito, ou seja, humildes, para poder receber e entender essas verdades espirituais, né? Obrigado, Senhor, porque colocaste no fundo da nossa consciência essa fagulha que um dia iria nos fazer enxergar. Pois é ela que vai nos impulsionar. A gente às vezes acha que não é, mas é exatamente a nossa consciência, porque a gente recebe estímulos externos que nos ajudam ao nosso aprimoramento. Mas a gente tem um grande estímulo interno
que vem da nossa consciência. Muitas vezes, ainda no inconsciente, não reconhecido por nós. Mas com o tempo, com as vivências, isso tudo vai vindo à tona e nós vamos progredindo, nós vamos caminhando para frente no processo de evolução até chegarmos à nossa perfeição moral. E disse o nosso personagem, André, né? Essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico, médico, extremamente arraigado ao negativismo da minha geração. Olha a importância disso, né? Impunha-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. E aí, meus filhos? É isso aí. O que a gente diz aí sobre isso? Então, ele estava vendo agora que existia alguma coisa acima da materialidade a que ele mesmo tivera durante toda a sua existência, essa materialidade como se fosse a coisa mais importante do mundo, como se fosse a única coisa importante que existisse no mundo. Aí ele abriu os olhos dele para que existisse algo além disso. Você vê que ele mais importante do que isso. Você vê que ele comenta aqui, né? Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração. Quer dizer, era uma geração materialista. Então, ele estava dentro do padrão, né, de olhar o ser como algo simplesmente físico, sem observar que ali existe um ser que está encarnado e que sobrevive ao corpo. Né? Então, ele teve que dar o que eu achei bem interessante essa frase aí, falência do amor próprio. Quer ver como Moisés sabe que é falência do amor próprio? O que é falência do amor próprio? Eu não sei nada disso. Não sabe? Você falou da outra vez. Não sei nada disso. O orgulho, você não disse da outra vez? Não sei nada disso. Isso aí é uma coisa que passa longe de mim. Tá certo. Isso passa longe de mim. Começou, gente. Vocês viram que já começou, né? Já começou, né? Falência do amor próprio, né? Então, eu sou o centro do universo, eu sou o centro de tudo, tudo tem que girar em torno das minhas necessidades, dos meus objetivos, das minhas prioridades, e agora ele estava de frente com ele mesmo. Então, agora era ele com ele. Então, a máscara tinha que cair. A máscara desse orgulho, dessa prepotência, tinha que vir por terra, né? E aí ele entra nessa fase aí, né? Deixa eu dar uma paradinha aqui um pouquinho, Moisés, para dar mais uma boa tarde aqui. A gente está com a Gláucia Muniz assistindo aqui conosco. Uma boa tarde para você, prazer em te ver aqui. E Ana Maria de Luna está dizendo aqui. Deixa eu ver se eu ainda consigo, gente, trazer, porque esse computador hoje... acho que eu consigo aqui, peraí. O texto da Ana Maria de Luna, só que não aparece o nome dela, eu preciso descobrir por quê. Ana Maria de Luna diz assim, meu Deus, como ele sofreu. Por que isso tudo não aconteceu em um dia e sim muito tempo do seu desencarne? Mas não... Foi Ana Maria de Luna? Foi, Ana Maria de Luna. Mas não foi só ele, Ana Maria de Luna. Eram todos eles assim. Foi um tempo que a pessoa... Muita gente não se preparava para essa hora. Ninguém está preparado para essa hora, né? Não foi só ele que teve esse problema, né? Apesar que é sobre ele que nós estamos estudando, mas todos nós teremos nosso tempo, e quando a gente formos para lá, nós teremos, alguns de nós também teremos esse problema, né? Se a gente não se aplicar muito aqui enquanto estamos encarnados, todos nós teremos essas dúvidas, mas todos nós despertaremos, com certeza. A gente vê essa situação, a gente fica às vezes um pouco preocupado, né? Mas assim,
Ele não orava, gente. Se ele tivesse feito uma oração, ele já teria saído dessa condição. Mas ele não orava. Ele era extremamente materialista. Então, ele não se preocupava com a parte religiosa. Ele não se preocupava que existia um criador, um autor da vida. Então, ele ficava vivendo aquele drama que ele estava. Aquilo era uma obsessão interior. Então, aquelas vozes são repetitivas. Para você sair disso, você tem que mudar o padrão mental. E ele não mudava o padrão mental dele. Agora que ele chegou no fundo do poço, que ele começa realmente a perceber que existe alguém, algo mais de tudo isso. Então, ele precisava cair o orgulho, tirar aquela máscara do orgulho, para ele poder enxergar o que precisava ser visto naquele momento para ele. Então, não precisava ter ficado tanto tempo. Ele ficou por escolha dele mesmo sem saber. É o comportamento que ele tinha. Aí aquela vozinha da consciência, quando você chega lá no fundo do poço, que dói lá no fundo da alma, aí você vai buscar ajuda, você vai buscar conforto. Quantos não fazem isso? Continuam na sua vida material, no seu dia a dia, fazendo suas coisas. Aí acontece alguma coisa que muda completamente aquela sua existência. Você vai atrás de uma solução, de uma cura, de uma espiritualidade. Você vai atrás. Você vai buscar. Que você poderia ter buscado isso sem precisar disso. Mas mesmo. Você é levado a isso, né? Isso leva a uma coisa que existe até hoje, seja lá na religião que for, as casas espíritas, por exemplo, muita gente chega lá pelo amor, mas muita gente chega lá pela dor. Na igreja católica, muita gente, quando está com problema de saúde, se agarra na igreja católica também, vai conversar com o padre, com quem possa dar uns conselhos para ela, e aí começa a se apegar à religião. Nas casas evangélicas também, todas elas são iguais. Todos são caminhos que nos levam a quem? Nos levam a Deus. E a gente, muitas vezes, seja a religião que a gente tiver, a gente chega nessas casas, se não for pelo amor, com certeza vai ser pela dor. É verdade. Então é tempo da gente se preparar. Pessoal, vocês todos que estão assistindo esse programa, vamos chegar nas casas de nossa religião, né? Porque todas as religiões são boas, são importantes, e vamos levar a Deus, nosso Pai maior. Vamos olhar pelo nosso próximo, porque o nosso próximo é nosso irmão. Vamos procurar ajudá-lo da maneira que for, seja lá do trabalho que a gente tiver, vamos procurar elevar esses nossos irmãos que estão numa situação difícil, porque fazendo isso, a gente estará no caminho divino, no caminho que Deus espera de cada um de nós, porque somos todos filhos dele. Mas vamos procurar chegar pelo amor, senão chegaremos pela dor. É verdade. A Vanessa está dizendo assim, como diz Emmanuel no livro Ceifa de Luz, ninguém está órfão de oportunidade de crescimento, ou seja, de fato, é sempre uma escolha, seja encarnado ou desencarnado. É exatamente isso. Tudo é uma escolha. E a gente tem aqui hoje também, que eu estou vendo aqui, a Rosana Luquezzi. Boa tarde, Rosana. Quanto tempo, hein? Faz bastante tempo que eu não te vejo. Espero que esteja tudo bem, tá bom? Gente, está tudo certo aí, ninguém tem dúvida, ninguém quer perguntar nada, agora que começou a aparecer alguns comentários. Vamos lá, vamos continuar mais um pouquinho aí. Prossegue aí, Moisés. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza, caramba, até que enfim, hein? Até que enfim ele pediu, me estendesse mãos paternais em tão amargurosa
emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Começou a orar, hein? Começou a pedir. Começou a pedir agora. Mas aí presta atenção, Moisés. Essa oração não era oração assim, repetitiva. Era a oração do coração. Oração que vinha da alma, porque ele estava ali no maior desespero. Então ele rogou, ele pediu ao Pai, ao Criador da vida, né? Com o coração. Essa é a grande chave da prece, né? Orar com o coração. Porque aí, continuando, ele diz: quanto tempo durou a rogativa? Porque é aí que ele aprendeu a pedir com o coração. Orando, Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria, então, completamente esquecido? Não era, igualmente, filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o Eterno Pai quando providenciava ninhos às aves inconscientes e protegia, bondoso, a flor tenra dos campos agrestes? Aí que ele começou a entender que Deus olhava por toda a sua criação. As aves voam, mas do que se alimentam? E Deus a elas provinha. A terra, o que seria da terra se não fosse o adubo de Deus? Como que cresceria a terra? Então ele começou a entender que Deus não estava castigando a ele, não estava infringindo a ele castigo nenhum, porque Deus não castiga os seus filhos. Ele é que tinha, no estado de consciência dele, agora, já olhando para o lado da divindade, achando que Deus se esquecera dele. Mas não, todos nós temos que aprender a lição. Sim. A lição a gente aprende assim. E a gente, quando aprende essa lição, a gente ergue o nosso pensamento a Deus, mas não fazendo uma prece do Pai Nosso, da Ave Maria, sim, espontaneamente, mas sim aquela prece que vem do fundo do coração, entendendo que passou o que passou e que Deus é nosso Pai único e que Deus ama a todos os seus filhos, mas cabe a esses filhos reconhecerem essa divindade. Isso aí. Vamos lá, mas eu não tenho nada para falar, você já falou lá. Tudo aí. Está esquentando você aí. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime exílio de esperança. Elixir da esperança. Elixir, aqui o X estava trocado. Tá. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus, um velhinho simpático, me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Imaginou o susto que ele levou quando viu aquilo lá? Nossa, imagina quem ele vai receber na presença dele, né? Um velhinho simpático, sorriu paternalmente, como se fosse um pai ali que chegou, né? Aí deve ter sido assim um alívio para ele, né? Tô vendo alguém de fisionomia agradável, né? De fisionomia leve, alguém vem me socorrer. Aquilo deve ter dado assim uma esperança no coração dele, né? Uma força grande, né? E ainda vem dizendo: coragem, meu filho, porque o Senhor não te desampara, né? E ele não estaria desamparado como nenhum ser da criatura está desamparado por Deus, né? Choque de felicidade. A Vanessa diz assim: dá vontade até de chorar. A presença de Deus se manifesta. Maravilhoso. É exatamente isso, né? Deve ser assim uma coisa profunda, né?
deve ter... É uma coisa que se você tentar imaginar na sua cabeça, não consegue imaginar. Né? Você está ali naquele fundo do poço e você vê aquela luz, aquela imagem radiante na sua frente, vindo te tirar daquele sufoco, né? Como aconteceu com o Paulo também, né? Que ele foi despertado pelaquela visão de Deus, né? Espiritual ali. Nossa, além da... Não há palavras, né, para a gente poder explicar isso. Se a Vanessa falou que deu até vontade de chorar, imagina agora. Imagina. Amargurado pranto banhava-me a alma toda. Essa foi do fundo do coração dele. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. Olha a humildade do Clarencio, né? Chama-me Clarencio. Isso não quer dizer que o nome dele é Clarencio, tá? Chama-me. Você vai me reconhecer por Clarencio. Você vê que a espiritualidade não tem preocupação com nomes. Né? Não tem. Sou apenas teu irmão. Olha a humildade. Né? A gente vai ver quem é Clarencio depois, né? Um dos grandes ministros de nosso lar. E ele vem aí, sou apenas teu irmão. Olha a lição de um espírito já mais iluminado, desce do pedestal, né? Desce do nível onde ele se encontra para ir de encontro ao outro e que se coloca numa condição de humildade, numa condição de eu estou com você, eu estou junto com você, eu sei o que você está passando, porque já passei por isso. Então, vem tratar, vem cuidar com todo carinho, com todo o amor, com toda a dedicação, né? Como um pai mesmo, socorrendo um filho em condição aflitiva. Eu diria que o Clarencio já há muito tempo estava perto dele. Né? Sim. Ele estava perto dele há muito tempo, porque via nele um potencial muito grande, como via ao lado de outros também, e sabia do sofrimento. Especificamente estou falando do nosso personagem. Né? Ele sempre esteve ao lado dele, apenas esperou que ele pudesse despertar, né? Como ele havia despertado agora. E percebendo o meu esgotamento, o Clarencio percebendo que o André estava totalmente esgotado, ele acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo socorros de emergência, porque ele foi levado realmente num estado de emergência. Né? Alvo lençol foi estendido ali mesmo, à guisa de maca improvisadas, apresentando-se ambos os cooperadores transportarem-me generosamente. Quando me alçavam, cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu, como quem recorda inadiável obrigação: vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar com a presteza possível. Porque o nosso personagem, né, no caso o André, estava realmente muito debilitado depois de ter passado tanto tempo para finalmente começar a enxergar, né? Tanto sofrimento que ele passou, porque até então a sua consciência era uma consciência completamente levada ainda à materialidade, para que começasse a perceber aquela luz da espiritualidade. Então, agora o André estava sendo recolhido naquela maca improvisada, sendo levado para a colônia Nosso Lar, e Clarencio tinha trabalhos para fazer lá, né? Então, ele não perde tempo. Tempo para eles é valioso. Então, ele aproveita o tempo e
Vamos levar o André Luiz sem demora, porque tem obrigações lá também a fazer, a servir, mas largou as obrigações que ele tinha para ajudar um irmão na caminhada, né? Então, é assim que se faz os espíritos mais iluminados. Ele sempre esteve por ali, até por conta da própria família dele espiritual, a convite da mãe do André Luiz espiritualmente, que pedia, implorava ajuda pelo filho, ele sempre estava por ali, o Clarencio. Só que ele não podia ajudá-lo, enquanto ele não permitisse essa ajuda, porque o André Luiz tinha o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio do André Luiz, mesmo com todo o sofrimento, ainda não tinha pedido a ajuda, né? Por isso que o Evangelho fala, pedi e obtereis, batei e abri-se-vos-á. Você tem que fazer um movimento daquilo que você quer e daquilo que você deseja. Ele não estava fazendo esse movimento, ele estava fazendo um movimento de correr, de fugir, de reclamar, de se colocar naquela condição de vítima mesmo. Quando ele percebeu que existia alguém além disso, que ele mudou o pensamento dele, que ele tomou uma nova atitude, uma nova postura, a ajuda chegou. Então, a ajuda sempre está ali. Como diz o Clarencio, né? O Senhor não te desampara. Então, ele também não seria desamparado, como nenhum de nós é desamparado. Nenhum ser da criação é desamparado. Agora, a gente precisa também fazer a nossa parte, né? E a providência divina faz a dela. Que todos chegaremos à perfeição moral. Todos, sem exceção. E a Vanessa diz assim, ó, é como diz o Dr. Bezerra, o nosso pior instante na vida pode ser um momento de elevação. Ele precisou passar por isso para engajar outros pensamentos. É verdade. É verdade. Às vezes o nosso pior momento, que a gente cataloga como o pior momento na nossa vida, é o nosso momento de elevação espiritual. Né? Nós precisamos entender uma outra coisa. Esse socorro ao André Luiz, ao personagem, né? Esse socorro que houve a ele foi no estado mental de evolução que ele começou a ter no local onde ele estava, né? Porque ele ainda, quando for para o plano espiritual, nós vamos observar mais para frente, ele ainda trazia resquícios, como você falou agora há pouco, né? Ele era uma pessoa muito, eu diria que ele ainda era muito mimado, né? Sim. Ele era muito mimado. Ele ainda vai chegar no plano espiritual, ele ainda vai ter muito trabalho e muito conhecimento para a sua própria evolução. Mas aquilo que aconteceu com ele, quando ele começou a reconhecer que existia um Deus, que existia Deus, o Criador de tudo, já foi o suficiente para que ele saísse desse estado mental. Mas ainda vai ter continuação de uma evolução maior, mesmo no plano espiritual. Por isso, Florencio tomou todo o cuidado com esses dois ajudantes para levá-lo com bastante cuidado, por causa da delimitação dele ainda, a delimitação física que ele sentia ainda. Sim. E vamos, futuramente, aos novos capítulos. Vamos aos novos capítulos. Deixa eu ver, a Nelly, acho que já passou aqui os nomes. Tá. Eu não vou dar mais continuidade, porque nós acabamos o capítulo 2, e o próximo capítulo seria a oração coletiva. Então, a gente vai deixar para o nosso próximo encontro, que será no primeiro sábado de dezembro. A gente tem o primeiro e segundo sábados de dezembro, a gente estará fazendo o estudo do nosso lar, o capítulo 3, a oração coletiva. Um capítulo também fantástico, com muito aprendizado, muita lição para todos nós aqui encarnados. Tá bom, gente? Mas vamos para as ararinhas? Vamos, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Escreva aí, que a gente... Moisés responde tudo. Moisés é bom para responder.
Moisés está ficando craque de nosso lado. Vamos lá. Não se atrevam a perguntar, não. É isso aí. Veste o óculos. Acho que está tudo quietinho aí, todo mundo está quietinho. Estou pegando aqui minhas ararinhas para a gente conversar. Eu ainda vou ter que descobrir o que aconteceu com o computador aqui hoje. Foi aquela atualização de ontem. Foi alguma atualização que deu isso daí. Vamos lá, vamos aqui. Nossa primeira ararinha. Sabe para quem vai ser a primeira ararinha? Eu vou dar a primeira ararinha hoje para o Moisés. Porque foi a Nelly que escreveu aqui no meu papelzinho, Moisés. A leveza da vida, Moisés, está no tamanho da sua gratidão por ela. Tá? Vamos lá, uma ararinha para Ana Maria de Luna. Deixe embora o que te deixa infeliz. Busque o que Deus planejou para você. Porque não existe nada melhor do que os planos de quem te ama de verdade. Isso. Agora vou mandar uma ararinha para Cidinha Buongermino. Abraço que te faz sorrir, o resto deixa ir, Cidinha. Agora a ararinha para o Paulo Sakai. Paulo Sakai, nunca deixe de acreditar nas voltas bonitas que a vida dá. É isso mesmo, nunca deixe de acreditar. Agora vamos para a ararinha para Helena Silva. Um dia de cada vez e Deus em todos eles. Agora uma ararinha para Nelly. Ararinha para Nelly. Nelly, a vida retribui o que você distribui. Agora uma ararinha para a Rosana. Tranquilize o seu coração. É na calma que Deus age. Agora uma ararinha para a Vanessa. Vanessa, não acumule o que escurece a alma e amarela o sorriso. Acumule o que perfuma a vida. Agora uma ararinha para a Rosana Lucchesi. Feliz aquele que sabe deixar uma marca bonita na alma do outro. Isso mesmo. Deixa eu voltar lá para ver se tá tudo certo. Será que tem mais alguém que a gente passou, que não está por aqui? Acho que não. Não, foi todo mundo. Todo mundo que estava aqui foi. Vanessa, Rosana Lucchesi, já foi, Ana Maria de Luna. Gente, esqueci de alguém? Se esqueci de alguém, me fala aí. Esqueci. Não esqueci, não. Foi todo mundo que está aqui. Todos que a Nelly passou, está todo mundo aqui. Tem mais gente. Tá? Bom, vamos fazer uma ararinha para todos aqueles que poderão estar ouvindo o programa depois. Já foi, Moisés, foi todo mundo aí. Todo mundo que está na listinha já foi. Uma ararinha para Maria Helena. Maria Helena, nos dias nublados, uma certeza. O sol sempre volta a brilhar. Rosana, você não ouviu a sua ararinha? A gente falou. Ouviu, tá bom. Ouviu, tá certo. A primeira foi sua, a segunda foi da Rosana Lucchesi, tá bom? Agora para Gláucia. Ararinha para Gláucia Muniz. Gláucia, tudo que partir de você, a você retorna. Então não há que se preocupar tanto com o que recebe, e sim há de cuidar melhor daquilo que você dá. É isso aí, gente. Acho que agora foi todo mundo. Tá Eu certo? não sei. Alguém ainda pode falar? Vê se tem mais alguém aí, por causa gente. da história desse computador que não está legal. Mas pelo WhatsApp já puxei todo mundo. Já foi todo mundo. Moisés, uma ararinha para as pessoas que podem assistir o programa depois. A todos vocês que vão assistir depois, então é o seguinte:
individual. Você não pode cometer o mesmo erro 2 vezes, porque a segunda vez não é um erro, é uma escolha. A segunda vez é uma escolha. Muito bem. Já foi sim, tá tudo certinho. Gente, acabamos o nosso programa. Hoje a gente terminou um pouquinho mais cedo, justamente porque eu não dei continuidade para iniciar o próximo capítulo, senão a gente teria que voltar de novo, tá bom? Então, não tem problema, o importante é que a mensagem foi passada. E deixa eu dar os últimos recados aqui. A Rosana de Oliveira participou, a Nelly disse obrigada e um bom final de semana para todos, é o que nós vamos desejar também. Ana Maria de Luna diz, muito reflexiva a Sararinha, muito obrigada, um bom final de semana, abençoado para todos. Teve muito aprendizado e tudo foi muito lindo. Isso mesmo, gente, obrigada mesmo pelo carinho de vocês. Lembrando, na próxima semana, estaremos aqui com o estudo do livro dos Espíritos, tá? E na terça-feira, às 20 horas, o programa Se Liga na História. E no primeiro e segundo sábado do mês, estudo da obra Nosso Lar. Quem que dirige o programa de terça-feira? É a Roseli. A Roseli? Roseli, quando você se concentra na dor, você sofre. Quando você se concentra na lição, você evolui. E o marido da Roseli, Marcelo. o Marcelo? Não é ele que faz o programa com ela? Faz no sábado. Então, Marcelo, não se sinta mal quando as pessoas te procuram apenas quando precisam. Sinta-se privilegiado. Você é a luz que vem à mente delas no momento da escuridão. Você sabe que tem mais uma ararinha que não foi falada? Que eu me lembrei agora? Quem? Da Bruna. Mas cadê a Bruna? A A Bruna não apareceu aqui. Mas ela deu um oi aqui, sabe? A Bruna deu um oi aqui Mas no esse Face. computador não está coisado. Mas o celular tá bom. Vamos lá. Mas... A Bruna, quer ver? A Bruna tá aqui, ó. Bruna, cadê você? Se manifesta, Bruna. Mas ela tá aqui. Bruna Cristina, tá aqui, ó, Bruna. Mararinha para Bruna. Sabia que tá faltando mais um. Vamos lá. Bruna, se olhar à sua volta e observar os fardos que os outros estão carregando, vai perceber que a vida tem sido generosa com você. Isso mesmo. Agora nós terminamos, Moisés. Agora terminamos. Gente, obrigado mais uma vez por estarem aí, participando do programa, estudando aqui essa obra maravilhosa do Nosso Lar, de André Luiz e Chico. É uma obra de grande aprendizado para todos nós. Nossa gratidão imensa por essa família da oficina, tá bom? Um beijão no coração de vocês, uma excelente semana, um bom final de semana e até o nosso próximo encontro, né, Moisés? Quer dar um oi aí para encerrar a nossa live? Pessoal, muito obrigado por terem assistido o programa. Passem uma boa semana, fiquem com Deus e até o próximo sábado, se Deus quiser, onde novamente esse programa será ao ar, né, para ensinamentos e aprendizados também que venha por parte de vocês. Fiquem com Deus. Beijão, gente, no coração de todos vocês. Até, tá bom?